2 óculos. Simeão Marques. Boa noite, seu Simeão Marques. Deus abençoe. É. Simeão Marques e a Ana Maria Helena. Deus abençoe vocês. Janaína Borba. Janaína. Bem-vinda, Janaína Borba. A Miriam Ferreira. Miriam Ferreira. Deus abençoe vocês todos. Dona Maria José. Dona Maria José, Deus abençoe você cada vez mais. Samuel Freitas. Samuel Freitas, Deus abençoe. Dona Kátia. Kátia. A Janaína já compartilhou. Isso aí, Janaína, compartilhando. A Dona Maria José, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Boa noite, Dona Maria José. Seu Ferreira, da boa noite. Boa noite, Ferreira. Tati do Paulo. Tati. Berlandes Lopes. Berlandes Lopes. Bem-vindo, Berlandes. Deus te abençoe. Boa noite para todos os irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Obrigado, igualmente. A paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz é eterna. Joãozinho. João. Firme e forte, João. A Miriane e o Xande. Miriane Xande. Simeão, pedimos que continue orando por nós e por nossa cidade. Estaremos orando, Simeão. Vocês e a cidade de vocês. Agora eu também peço que vocês orem pela nossa cidade, Santa Catarina. A coisa está apertada aqui. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. Seu Simeão de Coromandel, Minas Gerais. Isso aí, seu Simeão, Coromandel. Gabriel e Jamile. Dona Edna, boa noite. Dona Edna, bem-vinda, boa noite. Deus abençoe sua família. Jaque. O seu Simeão disse: estamos orando sim, pastor, para que o Senhor Deus se compadeça de nós. Isso aí, seu Simeão. Evanusa Areias. Evanusa Areias. Bem-vinda, Evanusa. Deus te abençoe.
7h28. Marlene Amorim. Marlene Amorim, bem-vinda. A Evanusa é de IPB Saloá, Pernambuco. Bem-vinda, Evanusa. Pernambuco. A Marlene Amorim de boa noite, a irmã de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mossoró, terra do sol grosso. Bem-vinda. O Berlandes, ao único poderoso, sábio, nosso Salvador, seja a grandeza, a majestade, domínio e poder, tanto agora como para todos sempre, assim seja, aleluia. Amém. A Dona Maria José, fortalece, Jesus, a tua igreja. Eu li isso, né? Cada um cantava. Delberto. Roberto. Fran Alves. Fran Alves, bem-vinda, Fran. Deus te abençoe. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio, Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós vamos dar início
nossa reunião de oração de hoje, com o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Deus eterno, te louvamos, agradecido pelas tuas bênçãos derramadas em nossas vidas, pela proteção, por tudo, Senhor Deus, que tu tens feito. Pai eterno, clamamos a tua bênção, ó Deus, para a tua igreja, para todos aqueles, ó Deus, que são teus filhos, são teus servos, e que este momento, ó Deus, de estudo da tua palavra seja um momento de consagração, seja um momento, ó Deus, do Espírito Santo nos exortar, nos ensinar, e que também seja um momento para aqueles que estão desviados, ó Deus, serem exortados a voltar, ó Deus, e também clamamos a Ti, ó Pai, que Tu abra o coração daqueles incrédulos, para que eles possam crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Pai eterno, clamamos as Tuas bênçãos para Santa Catarina, que Tu venha, ó Deus, nos livrar, Senhor Deus, desta pandemia que aqui está. E de todo o nosso país, ó Deus, de todas as cidades, de pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Pedimos, ó Deus, que Tu venha nos fortalecer e mostrar, ó Deus, que Tu estás presente nas nossas vidas, no meio da Tua igreja, e que Tu governa todas as coisas, porque é isso que a Tua palavra nos ensina. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa nossas falhas e nossas fraquezas diante de Ti. Ajuda-nos, orienta-nos e nos abençoe, é o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nesta noite, que tem como título Qual é a vontade de Deus? Não é? Está registrado no livro de Romanos, lá no capítulo 12, são somente 2 versículos. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele escreve até o capítulo 11 sobre os ensinos teológicos, né, da justificação pela fé, e continua até no final de Romanos, mas no capítulo 12 em diante ele começa então a dar o ensino prático, a práticas de tudo aquilo que vem ensinando. E quando chega aqui no capítulo 12, versículo 1 e 12, ele nos diz assim o texto: Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possamos descobrir qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o maior desafio na vida cristã, o maior desafio que existe entre os filhos de Deus, aqueles que Ele tirou do mundo, aqueles que Ele converteu para andar com Ele, para viver com Ele, para viver com o Senhor Jesus Cristo, um dos grandes desafios é andar segundo a vontade do Pai. Porque nós temos uma tendência de nós andarmos segundo a nossa vontade. Porque nós sempre vivemos de acordo com a nossa vontade. Mas quando Deus nos resgatou, quando Deus nos tirou do mundo e trouxe para o seu reino, agora não prevalece mais a vontade do homem, não prevalece mais a nossa vontade. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Para que aconteça isso, é necessário que nós venhamos a conhecer a vontade de Deus. Mas não é tão fácil como as pessoas acham, não é? Eu conheço a vontade de Deus, não é tão simples assim. Né? E esse texto, Paulo vai nos ajudar a compreender como que isso acontece, né? Por isso, meus irmãos, nós vamos encontrar, a palavra de Deus é rica nesse tipo de ensinamento. Deus, desde o princípio, tá, meus irmãos? Ele intitulou, ele traz a informação, ele ensina através da Bíblia, através da sua palavra. Ele gosta, meus irmãos, de conversar com o seu povo, conversar com os seus filhos. E é isso que nós chamamos de oração. Deus gosta de dialogar, gosta de caminhar. Deus participa da nossa vida. Tá? Nunca pensem que Deus não participa de todos os atos da nossa vida.
E Ele participa de todos esses atos da nossa vida, meus irmãos, fazendo acontecer a sua vontade soberana sobre tudo. E é aí que nós encontramos essa dificuldade, porque muitas das vezes nós achamos que certas coisas e outras coisas, e aquilo que queremos, e aquilo que sonhamos, e os nossos projetos sejam feitos de acordo com a nossa vontade. E aí o Senhor Deus entra com a sua palavra para nos ensinar como conhecer a vontade dele. E para muita gente, para nós todos, é difícil de você entender a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus na pandemia? Qual a vontade de Deus na morte de alguém? Qual a vontade de Deus em de deixar de ficar doente e ir para o hospital? Qual a vontade? São muitas coisas, meus irmãos, que nós queremos descobrir o que Deus pensa sobre aquilo. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos trazer alguns ensinamentos a respeito destas questões. A vontade de Deus, ela não é o acesso à vontade de Deus, ela não é simplesmente você chegar e perguntar para ele qual é a tua vontade. Não, para nós chegarmos lá, nós precisamos conhecer algo extremamente precioso para a nossa vida, para que nós possamos realmente adentrar ao Santo dos Santos, para dialogar com o nosso Deus. Se nós pudéssemos desenhar assim ter uma ideia, seria: Deus está no Santo dos Santos. Quando eu digo Santo dos Santos, não é que ele está em nenhum lugar. Não, ele está no Santo dos Santos pela sua santidade. Ele é incomunicável através da sua santidade. Mas, do mesmo jeito que ele é santo, 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 ele também é o Deus que habita nos céus, mas habita no meio de um povo de coração contrito. Então são esses princípios que nós temos que desenvolver. Nós vamos chegar a Deus, né? Porque quando o Senhor Deus toma a iniciativa de se chegar a nós, ele só faz isso em Cristo Jesus. Aí sim, ele se aproximou do homem em Cristo. Ele, para se aproximar de nós, ele tomou a forma humana. Por isso nós somos privilegiados, tá? Extremamente privilegiados. E hoje vamos estudar Romanos 12, 1 e 2. E nós vamos descobrir logo no versículo 1 uma questão interessante. A primeira é: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu só apresento o meu sacrifício, eu só posso apresentar o meu corpo como sacrifício pelas misericórdias de Deus. Eu não chego lá e ofereço, não. Ele exerceu a sua misericórdia para mim chegar ao altar do sacrifício. Ele exerce essa misericórdia, a sua graça, porque nós vamos empreender, meus irmãos, que a misericórdia é que nos salvou por intermédio da sua graça, por intermédio do seu amor, paciência, não é? Da sua bondade, através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Aí você vai entender por que Paulo começa dizendo: pelas misericórdias de Deus. Nós temos muitos problemas, nós tínhamos muitos problemas de pecado que teve que ser resolvido. E glória a Deus, porque ele estendeu a sua misericórdia a nosso favor. E quando ele estendeu a sua misericórdia a nosso favor, nós temos que entender que nós não vamos chegar diante de Deus baseado nas nossas próprias obras, baseado no nosso próprio ego. O nosso culto é oferecido de acordo com as nossas habilidades ou qualidades. Não é dessa forma. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. E é interessante porque ele diz essa expressão, sacrifício vivo. Por quê? Porque não é mais como era feito antigamente. O sacrifício era apresentado como um corpo morto. Mas quando chegamos agora no período do Novo Testamento, quando a lei já foi cumprida por Jesus Cristo, o Senhor Deus agora exige de nós um sacrifício vivo. Né? Um sacrifício vivo. Não é mais como era no passado. Você agora não mata um animal e coloca diante do altar de Deus pelos seus pecados. Não. Isso o Senhor Jesus Cristo fez no nosso lugar.
Ele se ofereceu como sacrifício e morreu naquela cruz em nosso lugar. Portanto, esse sacrifício não é necessário fazer. Mas, quando ele diz o sacrifício vivo, tá? Ele está falando de um sacrifício integral. Ofereça, ele diz assim, pelas misericórdias de Deus que apresenteis. Esse apresentar é apresentar o corpo como um todo. Tá? Não adianta nós queremos chegar diante de Deus deixando falhas ou algumas coisas erradas, porque não vai ser. O Senhor Deus exige um sacrifício santo. E é necessário que nós vamos descobrir o verdadeiro significado desse. O sacrifício é integral, todo o corpo como santuário do Espírito Santo. Quando Jesus nos tirou do mundo, o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Coríntios, ele vai deixar claro que, primeiramente, o nosso corpo tornou-se o quê? Santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente. E a partir do momento que o Espírito Santo habitou no crente, ele nos tirou da morte para a vida. Estáveis mortos nos vossos delitos e pecado, e ele vos deu vida em Cristo Jesus. Então o sacrifício que ofereces hoje a Deus, ele é sacrifício vivo. E como nós poderíamos entender melhor esse sacrifício vivo, tá? Ele procede de uma nova vida. Por isso Deus não aceita sacrifício do ímpio. Por isso o Senhor Deus não aceitava o culto de pessoas de fora do mundo. E não aceita. Por quê? Porque tem que ser feito a partir da nova vida. Quando o crente é convertido e nasce a nova criatura, tá? E passa a ter um padrão de vida, de uma nova vida, algo novo, tá? Em nossa vida, ele vai dizer no versículo aqui assim, ó, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, que é sacrifício provido da nova vida. Você, meu irmão, está vivendo a nova vida? Se nós estivermos vivendo a nova vida, Deus está aceitando o nosso sacrifício. A ideia de sacrifício que é apresentada aqui, a ideia de culto a Deus. É exatamente isso, quando é apresentada a nossa vida diante de Deus. E para Deus aceitar a nossa vida diante do altar, é necessário que ela seja fruto, sim, da nova vida. Porque a velha, porque o passado, não dá para apresentar diante do altar de Deus. E é importante nós descobrirmos isso, por hoje ser um motivo de oração, nós buscarmos em nossas orações, tá? O desejo profundo de vivermos a nova vida. Tá? Dentro daqueles padrões estabelecidos. Santo, diz aqui, ó, que apresenteis o vosso santo e agradável. Ele é santo, presta bem atenção por quê? Ele é santo, tá? Porque procede da influência santificadora do Espírito Santo. Porque senão não chega diante do presente, diante do nosso Deus amado. Ele agora fez assim, ele nos tirou do mundo por suas misericórdias, trouxe diante de si, exerce em nós, através do Espírito Santo, uma nova vida. A nova vida que nós temos, nós vamos apresentar como sacrifício vivo e santo. Santo por quê? Santo porque o Espírito Santo, tá? Precede da influência santificadora. O Espírito Santo que nos santifica. E é muito importante nós sabermos isso, meus irmãos. O Espírito Santo nos santifica e, consequentemente, preste bem atenção no processo. Primeiro, nós somos, pelas misericórdias de Deus, salvos. A partir dessa salvação, dentro de um processo, nós temos nova vida. Nós passamos a viver uma nova vida, como nova criatura. E aí Paulo está dizendo, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, que procede da nova criatura, diante de Deus, né? Santo, o corpo é vivo e santo, que procede da influência santificadora do Espírito Santo. Só assim, porque eu não consigo me santificar sozinho. O povo de Deus, os filhos de Deus, contam com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso, que tem a função de nos santificar. Então, quando Paulo fala que Deus está pedindo, e ele descreve aqui que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, e quando nós apresentamos o nosso sacrifício vivo, o corpo vivo e santo na presença de Deus, evidentemente e consequentemente se torna agradável a Deus.
Isso é uma lógica, isso é um princípio. Se você estiver buscando santidade pela influência do Espírito Santo, tendo um padrão da vida nova, esqueceu da vida velha, abandonou a vida velha, está vivendo dentro dos princípios estabelecidos, a sua vida, tá? Ela é querida por Deus. Deus a quer que você viva, eu viva dessa forma, da maneira correta diante da sua santa presença. A vida, meus irmãos, ela torna-se pautada nesses termos. Por isso que ela torna-se um culto espiritual. Quando nós lemos aqui racional, tá? O grego pode abrir margem para a interpretação do espiritual. E ele diz assim: apresentei o santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que Paulo quer dizer com isso? Nós fomos, por misericórdia, resgatados. Por misericórdia nós temos uma vida nova. Por misericórdia o Espírito Santo veio à terra, nos santificou e nos influencia e nos leva a ter um padrão de vida santo diante dele. E isso se torna agradável a Deus, certo? Torna-se agradável a Deus. Uma vida pautada nesses termos, ela se torna um culto espiritual. E é interessante pensar dessa forma, como Paulo está pensando, que ele está dizendo uma coisa muito simples para nós. Você sabe o que é oferecer um culto, oferecer o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É uma coisa muito simples, meus irmãos. A nossa vida tem que ser um culto. Viver como se fosse um culto. Isso que Paulo está querendo dizer aqui. Porque esse é o vosso culto espiritual, o vosso culto racional. O vosso culto dentro da razão espiritual que o Espírito Santo vos santificou. Então preste bem atenção. Nós vamos orar daqui a pouco. Se a nossa vida é pautada num culto espiritual, o nosso padrão de vida é um culto, tá? Alguém já disse com muita sabedoria que a vida do crente é uma oração a Deus, tá? É uma oração pautada na vida de Cristo, tá? É algo espetacular para nós. Porque tudo isso procede de Deus. Aí você vai entender o início do texto, quando ele diz pelas misericórdias. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias. Né? Que apresentei os vossos corpos. Apresentei o vosso corpo por sacrifício. Quer dizer, tenha um padrão de vida que seja integralmente oferecida ao Espírito, a Deus. A andar com Deus como um culto. É muito interessante, tá? Porque como se você ler lá João 4:24, quando Jesus fala para a mulher samaritana, o que é que Jesus diz para ela? Ela diz para ele: mestre, alguns dizem que devemos adorar a Deus aqui no monte de Gerizim, né? E outros dizem lá no monte de Israel, no Moriá. E Jesus falou o que para ela? Não importa. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus quer dizer? Ele quer dizer para não ter templo? Não! O que Jesus está ensinando aqui é que a nossa vida tem que ser um culto, igual se tivesse com a presença dele dentro do templo. Dentro do templo, fora do templo, não importa o lugar. Porque o padrão de vida que nós temos que levar diante do Altíssimo é um padrão, é uma vida que exemplifica-se pelo culto de adoração, de serviço a Deus. A minha vida, a vida do irmão, é um serviço a Deus. Daí nós temos, às vezes, com dificuldade para entender a soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque nós não estamos alicerçando nossa vida dentro desses padrões estabelecidos. A vida da igreja, a vida do povo de Deus, é um culto oferecido a Ele, é um culto espiritual. Aonde você estiver, aonde você renunciou, aonde você está vivendo hoje, as pessoas olharem para você, vão ver que você cultua Deus. E é disso que Jesus falou para a mulher samaritana. Não importa. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? É viver em espírito. É adorar em espírito. É trabalhar como se fosse um culto a Deus. É viver dentro de casa como se fosse dessa forma. Sempre tendo a ideia de estar na presença de Deus. Porque o culto traz consigo a ideia da presença de Deus constante na nossa vida. E é exatamente isso que o Paulo está tentando, que Paulo nos ensina. Não está tentando, não, ele está nos ensinando. O que nós temos que aprender.
que se a tua vida, a minha vida, as nossas vidas, diante do altar de Deus, elas são vistas como um culto espiritual, como um padrão tão elevado, é como se você fosse na igreja e adorasse a Deus direto, constantemente. Tá? Aí nós vamos descobrir no versículo 2, tá? Que o apóstolo Paulo faz ali duas divisões, que às vezes não passa percebido por alguns, que o apóstolo Paulo chega no capítulo, versículo 2, aliás, ele vai falar sobre dois aspectos para alcançar essa vida, tá? Ele não nos deixa sem a informação necessária de como eu devo fazer para alcançar esse padrão de vida que é um culto oferecido, uma vida que é um culto espiritual oferecido ao Deus Santo. Viu? É muito interessante porque Paulo não nos deixa no ar, né? Ele apresenta o versículo primeiro, mas logo no versículo primeiro, quando ele termina o versículo primeiro falando do culto espiritual, que é o vosso culto, né? Racional, ele entra agora no versículo 2 e vai nos deixar dois pontos. Um deles é o que se deve evitar para podermos ter realmente uma vida de santidade. Uma vida de santidade é necessário tomar alguns cuidados. E aí ele começa nos dizendo aqui no versículo 2, a parte A do texto, e diz assim, ó, e não vos conformeis com este século. Nós temos que evitar, tá, a nos conformar com esses padrões dessa era má. Nós não podemos nos conformar com isso. E por quê? Porque ainda somos pecadores. Não coloque no seu coração a pretensão de estar buscando respostas diante de Deus, de que você não é um pecador, de que nós não somos pecadores. Nós não podemos desenvolver esse tipo de sentimento. Porque se desenvolvermos esse tipo de sentimento, meus irmãos, com certeza estaremos pecando e vai contra a palavra de Deus. Porque lá em 1 João capítulo 1, ele vai dizer assim, se diz que não tem pecado, lá você já pecou. Porque somos pecadores na presença do Altíssimo. E se somos pecadores, nós corremos riscos sérios. Por isso que como que eu vou ter um padrão de vida elevado na terra, onde o ambiente é hostil à vida de santidade do crente? Paulo vai recomendar, vai fazer algumas recomendações sérias aqui. Ele vai primeiro dizer, porque não se deve se moldar aos padrões, tá? Moldar aqui, meus irmãos, é você ficar imitando, viu? Tem pessoas que gostam de imitar, gostam de ver as pessoas que têm coisas, isso, quer ser igual. Cuidado com essa questão de ser igual, porque o tentar ser igual é tentar se moldar, tá? E é interessante porque essas pessoas começam a aparecer na nossa vida, tá? É um vizinho, é no trabalho, é alguma coisa, e nós começamos a desejar algo que pertence a esse mundo mal. Então eu posso querer me moldar a isso, quer dizer, eu posso querer ser parecido com eles, moldados pelo mundo para atingir os mesmos objetivos. E é aí que nós pecamos diante de Deus e não temos o padrão necessário. Como que eu vou ter uma vida de culto a Deus se quando eu não estou com a intenção de realmente viver dessa forma? Hein? Não temos condições, né? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Muito cuidado com as amizades, né? Nós somos muito aptos a aprender com as coisas erradas das pessoas. Nós somos muito aptos e perceptivos, tá? As coisas pecaminosas, porque ainda somos pecadores. Não devemos brincar, não devemos negligenciar isso. Tem muito crente, meus irmãos, se colocando em situação, se expondo em situações, porque não avalia suas fraquezas. Porque se acha super-herói, super-crente. Não existe super-crente, não. Viu? Não existe. Fuja do pecado. Essa é o que a Bíblia nos orienta. Fuja do pecado. Não fica aí querendo bancar o super-crente, porque não existe super-crente, não. O que existe é crente pecador. Peca. Não vacila não porque peca. Não vive em pecado, hein? Não significa que ser pecador são pessoas que vivem em pecado. Viver em pecado não é mais para nós. Pecamos e pedimos perdão. Porque o pecado vai nos incomodar. O verdadeiro crente salva, nova criatura, não se dá bem com o pecado.
não se dá bem com o pecado. O pecado deixa o crente enojado, viu? Deixa o crente numa situação de odiar o pecado. Às vezes tarde demais, mas que ele vai odiar, ele vai. Né? E é por isso que nós estamos falando das más conversações, né? Corrompe os bons costumes. Essa tendência de querer dar ouvido às conversas, essa tendência de querer imitar, essa tendência de querer se moldar, né? Tomar a forma desse mundão aí. Não é por aí. Né? Primeiramente, nós não fomos chamados para viver para nós mesmos. Não. Por isso que quando Paulo fala no versículo 1 que o padrão de vida estabelecido é um padrão de culto espiritual, significa que eu não vivo para mim mesmo. Eu não ando nesse mundo mais buscando os meus interesses. Tá? Os interesses da minha carne, satisfazer meus desejos. Não, nós não vivemos mais assim. Isso acabou para nós. E glória a Deus se o irmão tem essa consciência e vive dessa forma. Porque é assim que nós vamos ser recebidos na eternidade. É assim que nós vamos ser recebidos depois do juízo final. E é assim que nós vamos partir desse mundo ao encontro de Cristo no paraíso, no céu. Viu? Nós temos que ter essa concepção. Nós não vivemos para nós mesmos. Ninguém vive para si mesmo. O povo de Deus não vive para si mesmo. Ele deve fazer tudo para a glória de Deus. É muito importante saber disso. Apóstolo Paulo escrevendo lá aos Coríntios, lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz muito claramente, quer tomais, quer bebais, tudo que fizeres, fazeis para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Os nossos interesses, não, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós desejarmos, tem que promover a glória de Cristo. Tem que promover a glória de Deus. Esse é o nosso culto espiritual, racional. Eu não vivo no mundo em busca de meus interesses. Eu não vivo para mim mesmo. Eu vivo aqui para a glória de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós fomos chamados para sermos testemunha. E testemunha ali no texto não é alguém que é testemunha ocular, porque nós não vimos. Mas somos testemunhas pelo padrão de ética, pelo padrão de vida espiritual, pela evidência de vida, que quando olharem para nós, vão dizer realmente essas pessoas são cristãos, são pessoas de Cristo. Porque essa é a nossa busca. É disso que Paulo está escrevendo aqui no início. O que nós temos que evitar esse moldar as coisas desse mundo. Tá? Por que nós devemos de evitar? Porque, meus irmãos, isso tudo termina em amargura e frustração. Pois a forma desse mundo passa. Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 7:31. A forma, essa maneira, essas coisas que vai acabar. Eu preguei isso há poucos dias. Isso é passageiro. Isso não garante a sua felicidade. Isso não traz ao seu coração segurança. Isso não traz ao coração do homem solução nenhuma, de nada. Pelo contrário, faz com que ele se afunde cada vez mais, se distanciando da presença de Deus. Não ameis o mundo. João vai deixar muito claro isso lá. Por causa dessas coisas, meus irmãos, que são passageiras, vai acabar. E Paulo agora está nos dizendo aqui que nós devemos evitar nos moldar, né? A ter a forma. Ter a forma quer dizer pensar igual. Ter a forma quer dizer buscar pelos mesmos caminhos. Ter a forma é admitir que aquela ideia do mundo serve para nós. Mas não cabe mais, a nossa forma aqui é outra. Isso mesmo, a nossa forma aqui agora é outra. Nós temos a altura e a estatura de Cristo. Nunca esqueça isso, para entrar no céu vai ter que ter a estatura de Cristo. Não pode ser nem mais alto nem mais baixo, é na estatura de Cristo que nós vamos entrar e adentrar ao reino dos céus. Essa é a realidade da palavra de Deus a cada dia para o nosso coração. Nunca devemos esquecer disso, tá? Porque essas coisas terminam, essas coisas vão embora. Mas pelas misericórdias de Deus, busque. Deus é bom, hein? Ele estende a sua graça, a sua misericórdia. Quer viver como crente? Quer viver de forma honesta? Não fique pensando como certas pessoas estão pensando e por isso não evitam se amoldar às coisas do mundo, porque acham que ser crente não compensa. Conheci um amigo no Rio de Janeiro que tinha se convertido e depois ele ficou me contando a respeito da conversão dele.
Ele falou para mim assim, rapaz, ser crente parece mais difícil do que não ser. Porque antigamente eu não passava pelo que eu estou passando hoje. Eu olhei para ele e falei assim, não, você passava por coisa pior, só que você não sabia. Agora você sabe, porque conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Não, conhece a verdade, agora tem conhecimento por que está passando por aquilo. Ele ficou questionando a respeito disso. Mas isso aconteceu com nós também. Não é verdade? Nós passávamos no mundo antigamente, nada era proibido, era tudo vai, vem, está tudo normal. Aí quando o Senhor Deus vai lá e nos tira do mundão e nos coloca dentro do reino dos céus, e nos coloca dentro da igreja, vivendo numa comunidade diferente, com padrões estabelecidos diferentes, com princípios diferentes, isso tudo torna-se uma novidade para nós. E aí nós começamos a enxergar o quanto nós andávamos errado, né? E é capaz de achar assim, poxa vida, hoje em dia acontece coisa comigo que se eu não fosse crente não acontecia. Está enganado. Está enganado. Não procure se moldar ao mundo não, porque se acontecer, acontecia e você estava iludido que não estava acontecendo. Agora você tem consciência disso. Não vos moldeis. Não vos moldeis. É o que a palavra de Deus nos ensina aqui através desse texto, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas aí vem a parte B. Ele diz duas coisas, aquilo que não devemos fazer, aquilo que se deve evitar, mas depois ele vai dizer, então, para conseguir ter aquele padrão do versículo primeiro, que ele disse lá que as misericórdias de Deus vai agir, e está agindo a nosso favor, aí Paulo vai citar a segunda parte. Aí você vai ver aqui, ó, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso você tem que fazer. Isso nós temos que fazer. É o que se deve fazer. Quer ter vida espiritual? Renova, transformai-vos. Transformando. É interessante, é bom descobrir. Transformai-vos. Não uma forma externa pela outra, hein? Porque tem gente achando que se transformou porque antigamente fumava, agora não fumo. Bebia, agora não bebo. Cuidado! Isso pode ter acontecido uma transformação externa. Só que essa transformação externa não tem poder nenhum. Foi convencido, mudou, se conscientizou, tudo bem. Alguém disse para mim uma vez, larguei a bebida, porque aceitei o evangelho. Eu falei para ele, cuidado, porque no Ará tem um monte de gente que largou a bebida. Viu? Um monte de gente que eu conheci também largou o cigarro. Mas Paulo não está falando disso. Não está. Não vos conformeis. Não, mas transformai-vos. Não na forma externa. Não na forma externa. A transformação do coração. Meu irmão. A transformação do coração, do seu interior, para haver mudanças na mente. Meus irmãos, nós temos que aprender que essa transformação, ela é de dentro para fora. Meus irmãos, nós temos que aprender que não existe nada de fora que possa mudar o coração de um homem. Não tem. Existe um episódio de Jesus Cristo que eu estava preparando um estudo esses dias, que ele deixou isso muito claro. Os fariseus antigamente, eles lavavam o copo, lavavam a mão, lavavam a cama, lavavam tudo. Parecia que a Covid-19 já estava naquele período lá. Porque eles lavavam tudo. Lavavam a mão, lavavam o rosto, lavavam tudo. Se os discípulos foram sentar para comer, não lavaram a mão, eles falaram logo, meteram a língua. Aí Jesus virou para eles e falou assim, olha, esse ritual todo de vocês, essa religião externa, essa falsa santidade, essa hipocrisia, porque isso não tem poder de mudar um homem. Sabe quem tem poder de mudar um homem? Jesus Cristo, somente Ele pode mudar um homem. Porque a transformação, meu irmão, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não. O Evangelho entra, a palavra de Deus entra, encontra-se lá dentro do coração, tá? Como uma espada de dois gumes, faz divisão e divide as coisas, viu? E eu passo a perceber, de fora para dentro. Por isso que o Paulo diz,
Mas você tem que fazer o seguinte, transformai-vos pela renovação da vossa mente, que procede de um coração profundo, do seu interior, para haver mudanças, tá? É um processo contínuo, já observou no texto? É um processo contínuo do Espírito Santo na vida dos salvos. Preste bem atenção, quando ele diz aqui transformeis, ele não disse assim, você já está transformado. Ele traz a ideia de transformando dia por dia. É todo dia. Crente não pode baixar a guarda, vigiar e orar sem cessar. Por quê? Porque o pecado nos assedia dia e noite, porque o diabo é como um leão, rodeando para atacar, para destruir. Ele não dorme, não tira férias, não vai na feira, vai não, hein? Ele está sempre atento. É um processo contínuo. Quer ter uma vida baseada no versículo primeiro? Então, o Espírito Santo tem que operar continuamente. Eu não posso estar resistindo, nem posso ter altos e baixos. Já viu crente assim? Hoje ele está na igreja animado, crente, está amancendo, está lá na igreja, quando ela fala no mundo, o negócio está... Meus irmãos, crente não vive dessa forma. Crente busca, se entrega, vai na luta. Tem dia que ele recebe um impacto lá na frente, ele vai cair, vai levantar e vamos na luta. Hein? Não tem esse negócio de... É contínuo. A gente tem que ter consciência que é uma luta sem parar. Quando Paulo fala lá que não resistimos ainda até ao sangue, está falando uma luta de boxe, sem intervalo. Vai ter que decidir aí quem vai ser o campeão. Viu? Vai receber golpe no rosto até... Mas vocês ainda não sofreram isso. Paulo já tinha levado. Né? É interessante porque o processo é contínuo. Dessa busca, dessa questão de vida, para podermos viver conforme ele fala no versículo 1, prestem bem atenção, nós vamos orar daqui a pouco, vamos buscar isso no Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a ser firme, né? Firme, realmente firme, para evitar, Senhor Deus, esses altos e baixos, essas coisas, né? Vamos continuar nessa caminhada firme para o glorioso resultado dessa transformação contínua. Você sabe qual é? O glorioso resultado dessa transformação contínua, hein? Sabe por que ela é exigida? Sabe por que ela tem que existir? Esse glorioso resultado, sabe qual é? É para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí. Quer descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer? Onde eu acho isso? Orando só? Não. Porque isso tem um fundo. A boa e perfeita vontade de Deus é não depender apenas da nossa consciência. Não é apenas depender do nosso conhecimento. Não. Tem que recorrer constantemente à escola das Escrituras. Se vivermos conforme o versículo 1, você vai vivendo. Se você não se transforma nas coisas, não se amolda as coisas do mundo, mas se transforma na renovação. Onde eu renovo a minha mente, onde eu renovo o meu conhecimento, é na escola das Escrituras Sagradas. É isso mesmo, para receber instruções do Espírito Santo. Ora, bênção aí, meus irmãos. Que glória é isso aí. É ou não é verdade? Hein? Aí Paulo diz assim, para conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe onde é que está a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? Está aqui na Bíblia. Para entender o que está aqui, Paulo faz esse discurso todo. Se desviando, sendo santo, procurando, para quando nós chegarmos aqui, procurar constantemente o aprendizado, para receber instruções do Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras e nos ilumina para o entendimento dela. E isso, meu irmão, o Espírito Santo nos ilumina para entender. Ele a inspirou, uma vez só. O Espírito Santo não vai te inspirar mais, não precisa mais, ele já inspirou, está aqui. Agora ele vai iluminar, vai nos fazer entender o que está aqui. E nós temos que fazer isso, para fazer essa caminhada,
eu tenho que evitar me moldar segundo esse mundo. E eu tenho que fazer uma coisa, transformar a minha vida numa constante santificação diante de Deus, num processo permanente, contínuo. Mas preste bem atenção como essas coisas vão se encaixando direitinho. O processo é permanente e é contínuo, por quê? Porque eu tenho que estar constantemente lendo, estudando a palavra de Deus. Que benção, que benção. Você vai sempre buscar aqui e receber instruções do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te instruir, tá? Longe da palavra, porque Jesus deixou ele bem claro. Ele virá e vos fará entender aquilo que eu vos ensinei. Preste muito bem. Ele virá e vos fará entender aquilo que eu vos ensinei. Só o Espírito Santo pode nos ensinar. Tá? E não vai inventar nada, não. Vai ensinar o que já está aqui, já está aqui. Porque é ele mesmo que mandou escrever isso aqui. Por isso não tem que acrescentar nada e tirar nada para ensinar nada para ninguém. É ele mesmo que inspirou as Sagradas Escrituras, pegou todos os profetas, pegou todos os apóstolos, pegou tudo que tinha que ser escrito aqui. E o milagre, meus irmãos, da inspiração foi praticado aqui. Deus inspirou o homem sem mudar o seu caráter, sem mudar a sua personalidade, sem fazer nada. É um milagre. Deus revelou isso. O Espírito Santo inspirou Moisés sobre a criação do mundo. Moisés não sabia nada sobre a criação do mundo. Como é que ele não estava presente? Mas o Espírito Santo estava lá mostrando para ele como é que foi. E assim foi toda a história bíblica, assim é até hoje para nós. Quer aprender? Então vá consultar a escola das Escrituras, tá? Para receber instruções do Espírito Santo. Ouviu? Sempre dependendo do Espírito Santo. Vá na sua igreja, estuda a Bíblia, vai lá, tem dúvida, pergunta para o pastor, que o Espírito Santo está usando ele também, tá? O Espírito Santo pode usar doutores, PhD, pode usar todo mundo. E pode usar você também. Ele pode revelar coisas a você que revela para doutores. Nunca esqueçam isso, tá? O Espírito Santo não depende de ninguém. Ele pode revelar a quem ele quiser. Por isso que o versículo 1 vai fechar que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto espiritual. A sua vida passou a ser um culto espiritual. Entenderam bem? Simples. Quando entra no 12, ele diz como. O que devemos de evitar e o que devemos de fazer. O que devemos de fazer? Renovar a mente. Buscar constantemente, é um processo contínuo, renovar é um processo contínuo, renovar. Ele não diz assim, aprendeu, deu. Não, renovar constantemente, e aí você vai se chegando, e aí vai procurando o quê? A escola da palavra de Deus. E receber as instruções do Espírito Santo. E agora, daqui a pouco, você vai orar, baseado nas instruções que você já recebeu. Já recebesse? Já consultasse a palavra? Já fosse lá ver como é que ele está querendo e o que ele quer e qual é a vontade dele? Ei? Sim, meus irmãos. Esse é o caminho da palavra de Deus para nós. Nós temos a vontade soberana de Deus registrada, tá? E nós podemos sair do campo do registro da palavra de Deus e entrarmos então para a sua soberana vontade. Se você quiser orar a Deus falando para ele assim, qual é a sua vontade com relação a esse mandamento, já está escrito. Não precisa nem perguntar. Agora, se você quiser saber o que Deus tem para fazer na sua vida, vai fazendo no dia a dia, isso vai para o campo da soberania de Deus. Viu? Porque o que Deus quis registrar, ele já colocou aqui. Agora é soberania. Tem coisas que não vai estar registrado aqui, porque não foi revelado ao homem, porque o que não foi revelado pertence a Deus. Pertence a Deus para ele usar como a sua soberana vontade deseja. Sim, é isso que a Bíblia ensina. Meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto com uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim para nós lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Não é? Aí ele diz logo em seguida, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer saber sobre a vida eterna? Examinai as Escrituras. Quer ter uma vida de um padrão tão elevado que se torne um culto espiritual diante de Deus? Examinai as Escrituras, aprendei dela. Amém? Essa é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça
e nos traga cada dia mais para próximo de si através da sua santa palavra. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós temos aqui pedidos de oração. Eu gostaria que os irmãos que estão nos ouvindo aí orassem. Orem por Santa Catarina, orem por vários estados do Brasil que estão precisando de Deus interferir no meio dessa história. Ele é Senhor de todas as coisas, o tempo é dele, ele é soberano, e portanto o que nós temos que fazer é clamar, tá? Sem desanimar. Vamos continuar clamando, tá? Oração pela cunhada do Paulo Freire, tá? Que está internada. E também pelo irmão, né? Que testou lá positivo. Viu? Também pelo Tiago, que também fez um teste, deu positivo. E nós também temos agradecimentos aqui da Cíntia, tá? Que Deus abençoe a vida dela. E também temos um pedido aqui que está gripado, né? Meio a sério, que agora as gripes vêm e a gente fica naquela dúvida, né? Então vamos orar ao Senhor Deus pela Thaís e Henrique, tá? Porque eles estão nessa situação de gripe. E os irmãos devem de orar um pelos outros, viu? Ore constantemente um pelos outros, pedindo a bênção de Deus maravilhosa, porque Deus é bom. Ele vai nos tirar disso e vai fazer a sua vontade acontecer. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos encerrar com uma oração. Tem alguns pedidos de oração. Tem pedido de oração, vamos lá. Quais são? Peraí. O Rony pediu oração pelo Serginho, irmão dele, pela dependência química. O Sérgio. Dependência. A Berenice, peço oração para minha família, meu marido Beto, meus filhos Jonathan, Marcelo, João Vitor e meus irmãos. Berenice é sua família, né? Isso. Aí é pelo esposo dela, pelos filhos, pelo irmão Emanuel, que continua internado. Ok. Emanuel, né? Emanuel ou Manuel? Emanuel. Emanuel. Ok. Tem mais? Tem pelo... Peraí que passou, subiu aqui já. Pelo João, pedindo pela sobrinha. O João pediu pela sobrinha dele. Sobrinho do João. Não, Isso. é sua, João. Oi? Pela Mariema, Edilene e a irmã dele, Mônica. Pela Mariema, Edilene, sua sobrinha. E a Edilene. Ivone. sobrinha. É. E A Ivone, que é a irmã. a Ivone, É que o do João não tá aparecendo pra mim. irmã. E a Noemi pediu aí, não viu aí? A Noemi pediu pela Cris do Júnior, que está internada com Covid. O pai da Cris, ó. Ah não, desculpa, pelo pai da Cris, que está internado com Covid. Pai Da Cris. da Cris. Está internado, né? Covid. Covid. Bem, meus irmãos, nós temos aqui alguns pedidos que eu gostaria que os irmãos anotassem e fizessem suas orações em casa. A partir do momento que nós encerrarmos a nossa reunião aqui, eu sempre recomendo que o irmão recolha-se em oração com sua família e com todos. Temos um pedido para o Sérgio, que é um dependente químico, para Deus ter misericórdia dele, que nasça no coração dele o desejo, tá, de se livrar disso. E também da Berenice, e para toda a sua família. E tem um irmão dela que está internado no hospital, que é o Manuel. Vamos continuar orando pelo Manuel. Temos também pela Mariene e Peraí, Edilene. a Edilene, tá? Mariene e a Edilene, tá? E a Ivone, que é mãe. É irmã. E para a Ivan, que é irmã do João. Ivone. Tá, meus irmãos? Ivone. Pela Ivone. Ok, meus irmãos? Anotaram esses nomes? Vamos orar. Vamos continuar orando um pelo outro, intercedendo diante do nosso Deus. Então nós vamos encerrar, pedindo a Deus as suas bênçãos para esses pedidos e também pedir a Deus Todos que estão assistindo a live
sobre as pessoas que estão assistindo na live, para as pessoas que o Evangelho alcance esses corações e que o conhecimento das Sagradas Escrituras seja de um acesso simples para todos. Oremos então, irmãos, encerrando assim esse momento. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos porque estamos aqui, ó Deus, numa live para pregar a tua palavra e o Espírito Santo tem nos instruído para isso. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos a fazer este trabalho. Ajuda-nos, ó Deus, a manter, ó Pai, essa reunião de oração diante da tua santa presença, quando o teu povo, ó Deus, te busca pedindo oração, a intercessão da igreja, a todos aqueles, ó Deus, que participam. Nós clamamos a ti, ó Deus, que ouça nossas orações. Sabemos que tu podes e que se tu quiseres, ó Deus, todos os pedidos serão atendidos de acordo com a necessidade de cada um, de acordo, ó Deus, com a tua soberana e divina vontade. Pedimos as tuas bênçãos, ó Deus, para as famílias, pedimos as tuas bênçãos, ó Deus, para as pessoas que foram citadas aqui, ó Pai, que tu conheces todos os pedidos e que todos aqueles que anotaram, Senhor Deus, façam as suas orações. E nós te pedimos, ó Pai, que tu venha nos abençoar e fortalecer. Pedimos também, ó Deus, pelas nossas igrejas. Te pedimos, ó Deus, também por Santa Catarina. Pedimos, ó Deus, também que tu venha abençoar Coromandel, que está lá, Senhor Deus, com os problemas. Seu Simeão, sua família, ó Deus. Pedimos que tu venha a manter, ó Deus, nós constantemente buscando a tua santa presença. Obrigado por tantas bênçãos que tens nos dado, tens nos orientado, tens nos revelado. E é o que nós te agradecemos em Cristo, ó Deus, não por nossos méritos, mas nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Amém, Pai. Amém. A família Nicola, Eliane, Ricardo e Daniel Cacavelli estão assistindo. É isso aí, meus irmãos. Família Nicole. Deus abençoe a família. Amém?
Até quinta-feira, se o Senhor Deus assim nos permitir. Estamos aqui de novo, hein?